Então, seguimos com nossa querida amiga Patrícia nas aulas, né, que ela frequenta para conhecer melhor o mundo espiritual, né? É até meio engraçado quando eu paro para pensar nisso, né? A gente é espírito, vive mais lá do que cá. E, de repente, você, quando se desvencilha da Terra e volta para o mundo espiritual, você tem que fazer um curso para entender e aprender sobre o mundo do qual você é originário. Mas é, mas é realmente uma necessidade, né? Se a gente imaginar que aqui na Terra a gente não conhece nada da própria Terra, imagina da vastidão do universo. Né? Eles estão ainda falando um pouco de umbral, né? Não dessa, né? Dessas zonas, né? Onde a confluência de pensamentos, de vibrações, de sentimentos fazem que espíritos afins se reúnam, né, e acabam, às vezes, fundando cidades, né, criando um nicho. E a gente pode encontrar esses nichos, né, vinculados a esse nome, né, que alguns tanto gostam de falar, né, umbral, mas que nada mais é de um ajuntamento de pessoas afins, que pensam parecido, que desejam parecido, que almejam situações e coisas parecidas. Como acontece em qualquer situação na Terra, desde a escolinha, quando a gente entrou para aprender a alfabetização, a gente já foi criando nossos grupinhos por afinidades. E seguimos nossa vida toda, depois de acabar os estudos, de entrar na nossa vida profissional, sempre seguimos a nossa jornada com grupos com os quais a gente tem mais afinidade e se afastando um pouco daqueles que às vezes não nos agradam muito, não compactou exatamente com as mesmas ideias. Mas isso é um reflexo do que nós ainda somos, da nossa caminhada ainda incipiente, no começo, de tudo que a gente ainda precisa aprender. E aos poucos, nesse caminhar, em próximas e próximas reencarnações, a gente já siga sem se preocupar com isso, em ter o nosso grupo, em ter as nossas pessoas afins. A gente simplesmente transite com a mesma tranquilidade, com a mesma boa vontade, com o mesmo sentimento entre todos os grupos, porque a gente vai entender que as disposições, os desejos e as vontades de cada um são momentâneas e refletem o nosso estado atual de consciência, de conhecimento, de aprimoramento, não só como espírito, mas como ser do universo. Mas vamos seguir aqui na leitura. Felizes os que tudo fazem, esforçam-se por vibrar no bem. Felizes os que, ao desencarnar, têm por merecimento um lugar de bem-aventurança. Felizes os que seguem os ensinamentos de Jesus, os que aprendem encarnados o que é desencarnar e mudam interiormente para melhor. Esses não terão umbral por moradia. Não terão umbral por moradia, mas não é como aquela história, né, do céu e inferno. Se você for bom, você vai para o céu, se você for mal, você vai para o inferno. Não vai para o umbral ou para alguma região umbralina, porque o teu sentimento, a tua vibração, o teu pensamento não compactua com aquilo. Porque independente do que a gente faz, é a nossa mente que determina, se a gente pode dizer, o nosso futuro. É como a gente vibra.
como a gente emite nossos pensamentos, a qualidade desses pensamentos é que vai fazer com que a gente se sinta melhor, mais confortável ou não, nesse ou naquele espaço vibracional depois. Então, se você consegue fazer tudo isso, né? Vibrar no bem, trabalhar pelos outros, ter amor, seguir os ensinamentos de Jesus, dificilmente uma pessoa que faz isso vibra em coisas mesquinhas, em egoísmo, em vaidade, em ganância, em desejo de sobrepujar os outros, de vingança, de ódio. Então, se você já não vibra nisso enquanto está encarnado, não tem como você vibrar nisso depois que estiver do lado de lá, né? E vamos começar um novo capítulo. Poxa, cadê? Bom, esse negócio aqui indica um novo capítulo. Deve estar com algum defeito aqui que não aparece o que é. Também não tenho a menor ideia do que seja, mas isso aqui parece uma nota, né? Nota do autor espiritual. As tempestades ocorrem no umbral como ocorrem na Terra. Se aqui podemos, por aparelhos, prever, nos postos de socorro também, mandadas pelo plano maior, mas podem ser, às vezes, por necessidade. As tempestades fazem parte do dia a dia do umbral, quer dizer, eles têm serviço de meteorologia lá também. Ah, aqui está o capítulo 16. Então, hoje a gente começa o capítulo 16, Aparelhos e Mentes. Talvez alguns dos que nos ouvem aqui agora nunca tenham ouvido essa palavra de aparelhos, né? Mas quem já trabalhou em reuniões espíritas, principalmente de tratamento, mais especificamente desobsessão, já deve ter ouvido falar, lidado com os casos em que precisam retirar aparelhos das pessoas que procuram ajuda. E como são esses aparelhos? São aparelhos de fato, como a gente entende, né? Que são colocados para emitir ondas vibracionais de desarmonia, para servirem como gatilho de determinadas lembranças, para causar dor, desequilíbrio. Então, são os aparelhos mais diversos que você possa imaginar, desde bugigangas mecânicas mesmo, até pequenos chips, como chips de telefone que a gente usa, né, para emitir sinais ou ondas de energia magnéticas para causar algum distúrbio naquele espírito-alvo, né? Seja ele encarnado ou desencarnado. Tivemos aula teórica sobre aparelhos usados no plano espiritual. Infelizmente, não posso descrevê-los com detalhes por dois motivos. Primeiro, não tenho meios de transmitir. E a médium, desconhecendo, torna-se difícil. Segundo, não tive autorização do plano superior para descrevê-los com minudências, porque esse relato, sendo público, poderá ser lido também por maus. E isso é uma coisa engraçada, né, que me lembra, às vezes, né, reportagens muito detalhadas sobre coisas até nefastas que acontecem, né? Filmes que mostram saídas mirabolantes para algumas situações.
É aquela coisa, tudo que você vê, tem acesso e entende, você pode querer usar. E aqui no caso, é exatamente isso também. Ela fala de duas situações aqui que são interessantes. A primeira, que ela não pode falar, um dos motivos disso é que a médium não tem conhecimento sobre o assunto, então não vai conseguir transmitir aquilo. O que nos leva a uma situação. Para quem trabalha como médium ostensivo, quando, a não ser que ele seja um falsificador, um mistificador, se for um médium sério, tudo, a gente sabe que qualquer mensagem, mesmo aquelas que acham que o médium é inconsciente, não sabe o que aconteceu, passa pelo filtro do médium. E parte do que é transmitido tem a influência direta do médium, do que ele conhece, da forma com que ele fala, da forma com que ele vive. Não é simplesmente o médium, o espírito dá uma informação e ela chega pura para a gente. Passa pelo médium, o médium interfere, uns mais, outros menos, mas não tem como não ter interferência do médium no processo. E ele só consegue transmitir, só consegue falar de coisas que ele conhece. De alguma forma, ele tem acesso àquela informação, ele conhece um pouco daquela situação para transmitir dentro da maior pureza possível. Mas um assunto que ele desconhece totalmente, fica muito difícil do espírito fazer o médium entender o que ela quer passar, o que precisa ser passado. E o segundo ponto é o que eu já estava falando no início. É isso, se você mostrar o que é um aparelho, como ele funciona e o que ele faz, todo mundo é como televisão. Você liga a televisão, qualquer um pode ver o que está passando. E se vê na internet, né? Ah, como é que se constrói isso, como é que se conserta aquilo. Tem sempre alguém ensinando lá. Quem se interessar e ficar pulsando aquilo pode aprender a fazer. Então, esse é um dos motivos que certas coisas não são passadas nos livros, para que não sirva de ideia para quem ainda não pensou nisso. No plano espiritual, há muitos aparelhos, todos lindos e úteis. Já conhecemos todos, muitos deles usamos nas excursões e na vida diária da colônia. Nenhum polui nem ocasiona acidentes. Acidentes não acontecem por aqui. Começo narrando os maravilhosos aeróbios. Ela está falando de coisas como para a gente aqui, né, os veículos, coisas que são benéficas para nossa sociedade. Ela está falando de coisas inicialmente que fazem o mundo espiritual funcionar melhor. Começo narrando os maravilhosos aeróbios, aparelhos de locomoção, uma mistura de ônibus e avião, para curtas e longas distâncias, para pequenos grupos ou muitas pessoas. As telas usadas em muitos centros espíritas pelos desencarnados trabalhadores para que os indivíduos vejam acontecimentos, principalmente do passado, são leves, simples e muito práticos. Há um removedor de ar, aparelho usado para coletar fluidos, sejam os bons para armazenar ou os ruins para limpar o ambiente. Lembra um pouco um aspirador terreno, é leve e prático. Existem os aparelhos usados principalmente nos postos de socorro para deixar o ambiente com temperatura agradável. São instalados numa parte do prédio. Há os aparelhos de vigia e os que medem as vibrações. Também existem os aparelhos de defesa e os lança-raios, que parecem um lança-bolas. São leves e há os que são pequenos, de 8 centímetros. Existem ainda os aparelhos parecidos com a televisão e os vídeos. São muitos, todos úteis e maravilhosos. Os espíritos do umbral
tem também muitos aparelhos dos quais fazem uso. Aprendemos em aula a usá-los e a neutralizá-los. Né? E aqui cabe aquela máxima. Não importa a qualidade de quem usa, se o conhecimento é público, qualquer um pode usar. E qualquer um podendo usar, você pode usar ele para o bem ou para não tão bem assim. Vai depender da índole de cada um. Tivemos nas aulas conhecimento de todos os aparelhos existentes no plano espiritual. Aprendemos a usá-los, mas não a construí-los. Existem oficinas nas colônias para tais procedimentos. Só tivemos a parte teórica, em que manuseamos vários aparelhos. Também não houve aula de conclusão, porque as dúvidas foram tiradas durante a aula teórica. Conversamos muito, trocando ideias. Narrei aos colegas um fato do meu conhecimento. O centro espírita que frequentei quando encarnada recebeu, por certo período, a ajuda de um grupo de espíritos sediados num local chamado Colina. São todos orientais. Flor Azul faz parte deste grupo. Todos esses espíritos são encantadores, assim como Flor Azul. Dentre eles, há um médico especial de nome Taxá. É exímio construtor de aparelhos, mas o mais impressionante é a sua maneira de curar seus doentes. Com alegria, graça, bondade contagiante, envolve seus pacientes num canto manso e harmonioso, enquanto lhes recupera o perispírito. O resultado é surpreendente. Depois que desencarnei, indaguei a Maurício, amigo médico que trabalhou com essa equipe, o porquê de ele ter tanta facilidade e rapidez para curar. Disse-me que, enquanto ele, Maurício, curava o doente de fora para dentro, Taxá envolvia o paciente pela música, fazendo com que iniciasse sua própria mudança interior, ajudando-se. Enquanto nós, dizia Maurício, com a nossa maneira, fazemos tudo sozinhos, ele faz o próprio doente recuperar-se. Daí sua habilidade. Em seguida, tivemos uma aula sobre a influência da mente. Sabemos bem que se pode influenciar o que podemos e que podemos ser influenciados tanto para o bem como para o mal. Mentes perversas podem prejudicar outras, desencarnados a desencarnados, desencarnados a encarnados e encarnados a encarnados. Vocês devem, sempre que possível, influenciar, tentar transmitir aos outros pensamentos bons, de alegria, paz e amor, disse Frederico. A mente tem muita força. Mentes treinadas fazem muito. Vimos em filmes várias formas de usar a mente, para o bem e para o mal. Com a mente pode-se criar, plasmar objetos. Tentamos plasmar algo. Foi uma alegria. Certamente, necessita-se de muito estudo, treino e domínio da mente para fazer isso. Ajudados pelos 3 instrutores, conseguimos plasmar 3 rosas, que logo desapareceram. 2 foram cor-de-rosa e a terceira metade vermelha, metade amarela. Rimos muito. Né? E aqui, né, só um reforço, né? O conhecimento em si não está relacionado à nossa moral. O conhecer, o saber fazer, a evolução, digamos, intelectual, científica, não segue necessariamente paralela à evolução moral.
Conforme a gente vai caminhando, essas duas coisas vão interagindo e seguem um único curso. Mas, principalmente na nossa fase, na fase que a gente vive, isso não é necessariamente equiparado. Então, você pode ter uma capacidade intelectual, científica enorme, mas sua moral ainda está lá embaixo. E você usa todo o teu conhecimento para o prejuízo do próximo. Flor Azul, convidada a participar da aula e a nos dar demonstração, sorriu e não se fez de rogar. Tranquilo, sentou-se cruzando as pernas como os iogues. Mentalizou por minutos e uma caixinha marrom surgiu, uma espécie de porta-joias. O que será que tem dentro? Marcela perguntou. Podemos abri-la? Indagou Nair curiosa. Com a autorização de Flor Azul, abrimos. Dentro havia uma placa, parecida com madeira, com os dizeres nela gravados. A sabedoria é a fonte da prudência. Aplaudimos e ele ficou encabulado. Lindo, dissemos entusiasmados. Soubemos o tanto que se pode fazer com a mente e que todos somos capazes. Basta estudar e querer. E esse pedaço aqui, né, que ela coloca bem simplesmente, de forma bem simples e bem resumido, né, mostra o poder que o nosso pensamento tem. Uma vez que a gente pensa, a gente emite aquele pensamento. Mesmo que a gente volte atrás, aquele pensamento já ganhou vida. E cada pensamento que a gente emana, ele pode ser transformado em uma coisa, a gente pode dizer, palpável. Então, por isso a gente precisa ter muito controle da nossa mente, da nossa vontade, tomar cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente aspira. Porque é fácil a gente construir na nossa mente coisas que não devem ou não deveriam ser propagadas. Diga aí, Di. Já deu uma hora, já está em cima, mas só queria falar uma coisa interessante. Veja só, a dificuldade que nós temos de mentalizar alguma coisa. Então, esse Flor Azul, ele mentalizou a caixa e dentro da caixa ele botou um bilhete, pessoal. É muita coisa, é muita profundidade, é uma coisa assim, sabe? A gente mal consegue idealizar uma caixa, mentalizar uma caixa. Ele já lê, ele vai muito além. É só isso que eu queria falar. É fantástico.